Pastor, muito obrigado assim por aceitar o convite aqui, né? Eu te agradeço bastante assim de coração mesmo. Para a gente poder trabalhar hoje um tema que é muito interessante, né? Muito pertinente também, né? Que é acerca do individualismo, não só na sociedade, como também na igreja e os efeitos psicológicos que isso pode ter, né? Perfeito. Maravilha. Pastor, então, assim, primeiro, desde tudo, teve uma boa semana? Como é que foi? Como é que foi o final de semana para você? Graças a Deus. Não, graças a Deus, uma boa semana, um bom final de semana. E Maravilha. começamos bem, né, de volta às aulas com os alunos, né, porque a gente já tinha Ah, sim. voltado, mas ainda Sim. não era 100%, né, mas agora voltamos, e aí com todo o cuidado que o momento Sim. requer, né, com toda a tranquilidade, e graças a Sim. Deus estamos tranquilos. Maravilha, então. O som tá perfeito, tá tudo ok? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo bem, te vendo também, tá tranquilo. Então tá bom, maravilha. Então, bom, pastor, vamos então ao que interessa nessa noite, né? Porque o tema de hoje realmente assim promete e é bastante interessante, é algo que me Ah, interessa muito, né? Então assim, pastor, certo. para começo de conversa, né, para a gente já ser direto, assim, dar os pontapés iniciais, como Ah, eu falei, eu quero falar sobre a questão de comunidade, mas quando eu falo comunidade, eu falo mais restritamente a igreja, né? Uma comunidade numa certo. cultura individualista, não é? De hoje em dia. Uhum, uhum, E talvez muitos não vão nem saber assim direito o que é essa questão de individualista, individualismo e tudo mais assim. Então assim, eu queria, se possível fosse assim, o senhor assim pudesse começar assim falando um pouco sobre individualismo e tudo mais assim, e aí a gente vai caminhando conforme a gente for batendo esse uhum. papo aqui, a gente vai falando sobre os aspectos psicológicos e dentro de uma comunidade cristã. Legal. Então, Renan, a princípio, sem tecer considerações do que é positivo ou não, né, o que é Sim. negativo ou não, o individualismo nada mais é do que quando a pessoa ela coloca acima de tudo os seus próprios interesses em detrimento do Uhum. interesse coletivo. Né? Sim. Então, ela se coloca como prioridade, e não que, por isso que eu falei que não vou fazer aqui um julgamento de valor, porque isso fica para um outro Sim. momento, mas Uhum. quando ela se coloca de uma maneira prioritária, de tal forma que ela acaba, digamos assim, ignorando o interesse coletivo. Sim. Então, quando essa pessoa se coloca dessa maneira, a gente vê de uma maneira assim bem firme, né, bem colocada, essa questão do individualismo. Sim. Há alguns momentos em que precisamos, né, nós precisamos olhar para nós. É. Por exemplo, nós não podemos amar o próximo se não amarmos a nós mesmos primeiro. Verdade. Precisamos disso, né? Só Sim. que isto não é uma cultura individualista. Uhum. Isto é um princípio para que eu possa olhar para o outro, Sim. olhar para o coletivo, olhar para o grupo. Se eu não tiver esta noção de preservação do que eu sou, da minha individualidade e tudo mais, aí eu perco isto e eu não vou conseguir atingir o coletivo. Sim. Entretanto, quando nos colocamos acima dos demais, ignorando o interesse coletivo, ou seja, priorizando pura e tão somente aquilo que eu quero, aí eu estarei nessa cultura do individualismo e isto realmente traz alguns problemas, né, algumas dificuldades. Sim. Opa! Tá caindo tudo aqui. Segura. Vai. Então, assim, então nós podemos dizer assim que essa cultura de individualismo, assim, ela tem, é claro, evidentemente, assim, lados positivos, mas também, se não for tratado com responsabilidade, ela pode trazer realmente muitos danos, assim, não só assim, uma questão de igreja, mas também até mesmo para a sociedade como um todo, não é? Sem dúvida alguma, porque acaba levando ao egoísmo, né? Sim, Então, o indivíduo que pratica o individualismo, ele se torna egoísta. sim, Porque, assim, primeiro eu, depois eu também, mais para frente eu também. sim, Né? O interesse dos demais, o interesse coletivo, o interesse das pessoas ao seu redor não serão levadas em consideração. uhum, Então, o egoísmo toma conta desta pessoa e, assim, só vale aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, sim, independentemente da necessidade
que se impõem ao grupo onde ela participa. Sim. Então, realmente há essa questão de que, ainda que por vezes precisemos cultivar nosso lado individual, porque é uma outra coisa, nós não podemos deixar que o individualismo, ou seja, essa vontade de se sobrepujar sobre o interesse coletivo e mais as necessidades coletivas, isso realmente leva a sérios problemas, inclusive problemas de ordem emocional, de relacionamento e tudo mais. Sim. Geralmente é dito, né, por alguns críticos, principalmente assim críticos a sistemas como um todo, instituições, que todo ismo ele realmente é danoso. Evidentemente que isso daí a gente Exato. sabe, não necessariamente, não assim, absolutizando, nem tampouco sendo generalizando tudo. Mas de fato essa questão, quando o indivíduo ele é colocado, ele é maximizado, ele é potencializado, ele é elevado à sua extrema potência, também é um risco e é algo danoso também, né? Quando eu coloco o meu eu e o resto é que se exploda, não é verdade? Exatamente, exatamente. É aquela velha cultura, né? Infelizmente, né? Houve uma época da nossa história que se notabilizou uma frase do então jogador Gerson, né? E óbvio, não estamos aqui de forma alguma fazendo qualquer demérito à pessoa, né? Mas uma frase publicitária que na época ele disse, ele teve que dizer aquilo, né? Em que o brasileiro deve levar vantagem em tudo. Sim. Né? Então é complicado. Isso é individualismo. Sim. O indivíduo, o sujeito, é que deve levar vantagem em tudo. Então, se eu devo levar vantagem em tudo, pouco me importa o que o outro pensa. Pouco me importa a necessidade do outro. Isso não tem a ver com a pessoa que disse isso. Infelizmente naquele instante, foi uma frase um pouco infeliz naquela peça publicitária, e isso ficou assim, notabilizado, né, com o passar do tempo, que realmente, assim, olha, eu tendo as minhas próprias necessidades satisfeitas, o resto, meu amigo, eu não estou nem aí com ninguém. Isso é individualismo. Entendi. Né? Sim. Então, no caso, a gente também pode até colocar também na nossa conversa aqui que o individualismo ele anda lado a lado, é quase que um irmão gêmeo do hedonismo, né? Que é a busca do prazer independente dos outros. Sim. Né? Isso. Muito embora o hedonismo, né, ele tem aí uma corrente filosófica que defendia isso, mas é a busca do prazer pelo prazer. Sim. E pronto, né? E assim, eu tendo esse prazer, bom, os demais, Sim. não estou nem aí com as necessidades do outro, né, das pessoas que estão ao meu redor, enfim, isso de fato não vai estar no centro da preocupação desta pessoa, né? Muito pelo contrário. Uhum. Agora, sim, até para a gente trabalhar também dentro do nosso tema, Aham. no caso, quais são os impactos psicológicos de uma cultura de individualismo na sociedade? Primeiro a gente trabalha a Aham. questão da sociedade. Tá. Então, o problema todo é o seguinte: o individualista ele vai ter uma tendência a se isolar. Sim. Por quê? Já que não interessa o coletivo, já que não interessa aquilo que os outros precisam, aquilo que é necessário para os demais, ele vai ter uma tendência de se isolar e de ser isolado pelos demais. Entendi. E este isolamento pode trazer consequências do ponto de vista das frustrações, pode trazer necessidades que ele só vai poder satisfazer no convívio do grupo e ele estará isolado, né? Esse isolamento, inclusive esse período que a gente está vivendo, né, que foi mais forte essa questão do isolamento, né? Olha, fica em casa, não sai de casa e tal, que era uma necessidade, porque não se sabia direito o impacto, como que estava se lidando e etc e tal. Isso também fez com que as pessoas ficassem muito presas, muito isoladas. Então esse isolamento é assim, eu tenho que cuidar de mim. Neste caso específico, era uma necessidade. Sim. Porque assim, eu cuidando de mim, eu vou cuidar dos outros. Essa era a intenção. Sim. Então eu vou me isolar, porque isso trará benefício coletivo. Então isso era bom. Sim. Né? Mas só que isso trouxe também esse impacto emocional, porque as pessoas ficaram muito sozinhas.
Sim. ou no convívio com grupos familiares que já talvez não se davam bem, e isto ficou mais acentuado, né? Isso apareceu com muito mais força. Então, a consequência, assim, digamos, emocional dessa pessoa que se individualiza, que ela se isola, é estar só. Sim. E não estar só por opção, assim, olha, eu quero ficar sozinho hoje. Isso é uma coisa. Outra coisa é o sentimento de solidão. E a pessoa que tem esse sentimento de solidão, ela pode estar no meio de uma multidão que ela vai continuar sozinha. Sim. Né? Então, essa cultura do individualismo pode, de fato, levar um indivíduo, levar uma pessoa a se isolar de tal maneira que, quando ela se der conta, quando ela se der assim por si, ela vai perceber que ela está completamente só e que ela, inclusive para satisfazer as necessidades que depende do coletivo, ela não vai ter. Sim. E aí vai ser aquela frustração tremenda, né? Aquele sentimento de solidão e de estar isolado, ter sido isolado pelos demais. Sim. Né? E isso é bastante complicado e traz as consequências emocionais que a gente sabe muito bem. Sim. Aliás, é até interessante um dado que eu estava vendo, até mesmo pelas redes sociais, o crescimento desse movimento assim de coaches e tudo mais assim, que, é claro, tem até a sua validade. Né, tem até a sua validade, o senhor como psicólogo sabe a importância que tem o coaching quando ele é bem usado, quando ele é usado como ferramenta. Então assim, Sim. só que ao mesmo tempo eu vejo assim, muitas páginas que têm assim, usado desse mecanismo para favorecer cada vez mais pessoas. Assim, eles pegam o quê? Um personagem da cultura pop, que ele é sério, frio, isolado e tudo mais, e começa a enaltecer essas características, mostrando que a gente não pode confiar nos outros. E eles falam, uma cisão nos relacionamentos, uma cisão na questão da comunhão, você não pode confiar nos outros, você tem que desconfiar de todo mundo, você não deve ser traído, ou seja, vai gerando nas pessoas que já estão nesse isolamento forçado, que estão se sentindo sozinha, aí vai gerando ainda mais, potencializando muito mais esse sentimento de frustração dentro da pessoa e vai fazendo com que as pessoas pós-pandemia vão acabar saindo pior do que quando entraram. Sem dúvida alguma. Haverá um outro caminho a ser trilhado, né, Renan? Porque, assim, essas pessoas que, porventura, acabaram cultivando por necessidade social ou por uma questão emocional, acabaram cultivando esse individualismo e se isolando além da conta, além do necessário, para fazer o caminho inverso, vai ser uma outra construção. Sim. Porque chega um momento que ela vai perceber que o estar só desta maneira não é o estar só porque naquele momento ele quer estar só. Sim. Mas é o estar só porque ele está isolado. E isso vai fazer com que ele, necessitando do convívio dos demais, ele vai ter que construir este, entre aspas, este reingresso no coletivo. Sim. Né? Se essa pessoa conseguir fazer isso com seus esforços, ou com ajuda terapêutica, ou com ajuda de amigos, com orientação espiritual, psicológica, enfim, se essa pessoa consegue fazer essa trajetória porque entende que isto é necessário, ótimo. O problema é que nem sempre este caminho do retorno tem a sinalização adequada. Sabe, é como se você estivesse fazendo uma viagem e aí você começa a perceber que o caminho está mal sinalizado. Sim. E, eventualmente, você pode entrar numa saída que não é a real, não é a verdadeira, não é a ideal. Né? Você pode ou passar de um determinado ponto que você deveria fazer um retorno, e aí você vai ter que caminhar muito mais, dirigir muito mais. Então, essa construção desse retorno ao convívio social que é tão necessário, pode ter alguma dificuldade nesta reconstrução. Né? Tudo vai depender de como essa pessoa estiver emocionalmente. Se ela faz essa trajetória porque ela entende que de fato precisa fazer isso,
e ela entende também que a sua saúde emocional ela vai ser beneficiada com esta trajetória, regressando a esse convívio social, saindo do isolamento, do individualismo, aí isso fica mais simples. Mas quando ela não tem as sinalizações adequadas, quando ela não tem orientação adequada, quando ela não tem o equilíbrio necessário, aí esse retorno fica bem mais difícil. Eu compreendo, até pelo fato também, assim, que algo que é também interessante é justamente assim, são alguns fatores também que atrapalham as pessoas a ter esse acesso. Um deles é a tal da cultura da negação também, as pessoas negam que estão com problema. Até uma forma das pessoas se autopreservar, né, se proteger, para não ter que assumir e se ver com um problema, aceitar que tem um problema, porque achar que tem um problema, as pessoas acham que ou está se entregando para a doença, ou está expressando uma fraqueza que não deve. E outro contraponto também, outro ponto também que atrapalha, é o fato da nossa saúde pública ela não favorecer a gente assim, até um ingresso assim, de um especialista que possa realmente sanar o problema, ao invés de simplesmente só prescrever um remédio que vai, no máximo, vai diminuir a atividade cerebral, mas não vai tratar com o problema em si. Justo, justo. Você tocou num ponto aí bastante delicado, viu, Renan? Primeiro porque o tratamento ele precisa ser compartilhado, né? Há situações que precisam ser tratadas através de um médico, de um psiquiatra, que vá prescrever uma medicação que seja adequada de acordo com o diagnóstico e tal, e o acompanhamento terapêutico por parte de um psicólogo que vai ajudar nessa trajetória. Para isso é preciso que aconteça a primeira coisa que você falou, ou seja, o reconhecimento dessa necessidade. Sim. O reconhecimento de que precisa de ajuda. Se eu não estou conseguindo, voltando à minha analogia da viagem, se eu não estou conseguindo achar o caminho, para e pergunta. Não é? Sim. Sim. Para num posto de combustível, para num posto policial, e pergunta. Qual é a informação? Eu preciso saber onde eu vou chegar. Então, quando emocionalmente eu não faço isso, seja por preconceito, né? Porque infelizmente ainda há preconceito com relação a quem procura tratamento especializado na área emocional. Sim. Há também o medo da pessoa de ser julgada ou interpretada de maneira equivocada. Né? Há, assim, puxa, o que vão pensar de mim? Né? Por que eu estou recorrendo a um profissional, um psicólogo, um psiquiatra? O que vão pensar de mim? E há, infelizmente, o que você falou, o não reconhecimento da necessidade. Sim. Que para mim é o pior. Né? Porque as pessoas vão dizer, é impressionante isso, amigos vão falar, puxa, você precisa de ajuda. Olha, procure um profissional. Olha, você precisa... E a pessoa, não, esse negacionismo é terrível. Eu não preciso disso, de maneira nenhuma. Quer dizer, aí é complicado. Porque ela não vai buscar ajuda alguma. Seja essa ajuda médica ou psicológica, ela não vai procurar. Porque ela vai continuar insistindo que não precisa. Verdade. Isso é bastante complicado. Sim. Eu lembro que até mesmo, eu costumo sempre falar que eu acredito em milagres porque eu sou um milagre, a minha vida é um milagre. Eu lembro que dos meus 14 anos até os meus 26 anos, eu sofri com um quadro de convulsões que eu tinha, mas não era convulsão do epilético. Né? O epilético, a gente está aqui conversando do nada, bom, eu caio no chão e começo a me contorcer se eu ficar assustado aí. Não, era. Tanto que, né, tem essa questão. O meu eu fiz vários exames, tem alguns exames guardados assim, nunca dava problema nenhum. E aí eu busquei, eu lembro que o que foi o ponto de virada para mim, eu lembro assim que eu orava muito para Deus me curar. Até o meu irmão gêmeo, ele sempre falava para mim, meu, você não precisa orar tanto assim não. Porque os meus horários de oração os meus horários eram meio doido, que era de 11 às 11h30, meio-dia e meio, 3 às 3h30, 5 às 5h30, 6 às 7 e meia-noite à meia-noite e meia. Ou seja, eu não saía do quarto praticamente, né? Pedindo a Deus. Até oração nunca é demais, viu? Sim. Oração nunca é demais. É verdade. Só que aí até eu falava pra ele assim, ó, eu não oro porque eu quero, mas eu oro porque eu preciso, que eu me sentia angustiado, oprimido, que era muita culpa.
era assim, uma criação numa igreja bem rígida, que aí eu achava, eu não alcanço o padrão que a religião, que a igreja exige, eu não alcanço, então eu me sentia muito culpa, com medos infundados, medo de Deus, falta de fé, um monte de coisa que me sobrecarregou, até que o que foi um Aham. ponto de virada foi quando eu vi lá, quando o Michael Jackson morreu, passou na TV uma Ah, entrevista dele, falando que ele era daquele uhum. jeito lá, o eterno, o Peter Pan, por causa da criação rígida que ele teve, né? Aí eu pensei Aham. comigo mesmo, eu vendo daquela entrevista, falei assim, ó, se eu não buscar ajuda, em graus menores ou não, eu vou ficar assim. Aí foi aonde eu corri atrás de Justamente. ajuda. Na época lá, minha mãe assistia lá, Exatamente. até eu fui na época, era a época do Orkut ainda, pesquisei lá assim, uma igreja lá que tinha um acompanhamento psicológico, e aí eu procurei a Aham. pastora, era uma pastora, e logo na primeira vez que eu fui lá, eu já cheguei falando assim, ó, fizeram isso pra mim, fizeram isso, e ela até me parou e falou, peraí, calma um pouco, eu não quero saber o que fizeram com você, eu quero saber como você ficou. Aí me deu um Aham. estalo. Eu falei, é importante o que aconteceu, mas coisas ruins vão acontecer na Sim. vida inteira. Mas é mais importante o Uhum. como nós estamos a partir do que nós enfrentamos. E ali Exato. foram 5 meses ali de tratamento ali, de acompanhamento. Ela orava por mim, me ouvia, me aconselhava. E eu dou graças a Deus, foi em 2009. De 2009 até hoje, nunca mais, graças a Deus, eu tive problema de convulsões. Né? Graças a Deus, eu tirei tudo aquilo que estava, medos infundados, culpas, Uhum. traumas, enfim, um monte de coisa. Eu fui tirando aquele Aham. lixo emocional de dentro de mim. E graças a Deus, hoje em dia, para É. mim é só um testemunho, uma história. Aham. Excelente, Renan. Você usou essa expressão que eu gosto muito, lixo emocional, Sim. né? Uhum. E esse lixo emocional ele vai sendo acumulado na nossa mente. Freud diria que isso acontece lá no inconsciente, né? Sim. Porque é um local de difícil acesso. Uhum. E eu quando falo sobre isso, em sala de aula e tal, quando surge esse tipo de assunto, eu ilustro esse compartimento gigantesco da mente chamado inconsciente, que Sim. é onde são armazenados as coisas boas com pacotinhos bem arrumados. Uhum. E as coisas ruins, que são os traumas, as lutas, as dificuldades, as pancadas que a gente vai tomando na Sim. vida, elas vão sendo jogadas para lá, e aí eu chamo isso aí de turma do mal. Sim. Aí tem uma Uhum. coisinha pequena, tem outra maior, eles se juntam. Num dado momento, isso começa a se manifestar no plano consciente na Uhum. forma de sintomas. Sim. Então esse lixo todo, ele ganha força de tal Uhum. maneira que ele se manifesta através de sintomas. Sim. E aí você vai descobrir que não é uma coisa só, mas Sim. é uma junção de pequenos e grandes traumas que se uniram Uhum. e estão prontos a fazerem um grande estrago na vida emocional da pessoa. Né? É o Então, assim, eu louvo a Deus, porque Deus colocou no seu caminho uma pastora que, de fato, tinha a sensibilidade para entender e te acompanhar. E sim. isso foi muito importante na sua trajetória. Sim. E de fato não foi algo fácil, né? Porque tinha vez que era toda segunda, tinha vez que eu chegava perto da igreja e falava, não, eu vou voltar, não vou não. Não, não vou falar sobre isso, não Aham. vou me abrir isso aqui. O que vai pensar de mim? Aí eu parava, ia até a esquina, não, depois eu voltava, quer saber? 3, 2, 1, que se dane. Vou lá e vou falar. E se ela pensar besteira de mim ou não, se ficar mal visto, não importa. O importante é eu tirar. Que também esse é um problema. Às vezes as pessoas falam, pô, eu vou falar e o que a pessoa, o especialista vai achar de mim? A gente se Justo. preocupa, um Uhum. mecanismo de autodefesa, né? A nossa reputação também. E aí a gente Sim. acaba se fechando e a gente fica. É o que chamam Aham. também, né? De psicossomatismo, né? A gente vai somatizando, Aham. né? Sim. Sim. E é importante que se diga, né, que o profissional ou aquele que se propõe a ajudar alguém que está passando por sofrimentos semelhantes, seja ele profissional da área da psicologia, seja ele um pastor, um orientador, ele não está lá para tecer julgamentos Sim, sobre o indivíduo e sobre as coisas que o indivíduo está trazendo. sim. Eu costumo dizer que a dor do outro
tem o tamanho e a dimensão que o outro dá. Sim. E não o fato de alguém julgar, né? De alguém julgar que aquela pessoa, poxa, mas que bobagem isso que essa pessoa está falando. Né? O profissional não tá ali para isso. A gente precisa olhar para o outro com este olhar assim, esta dor é a dor que está incomodando, é a dor que precisa de ajuda. Né? Eu estou até vendo aqui nos comentários, né? Eu acho que eu conheço aqui a irmã Bárbara da Conceição, e ela está dizendo que tem essa dificuldade, que é a dificuldade de falar, que é exatamente o que você disse aí. E essa dificuldade de falar é um bloqueio. A pessoa, ela fala assim, eu não vou lá, porque eu não... de repente, o que ele vai pensar? Sim. O que essa pessoa vai pensar? Né? Você é crente e você vai conversar com um pastor, com uma pastora, com o bispo da sua igreja, e aí você vai pensando assim, puxa, qual vai ser o juízo que aquela pessoa vai fazer de mim? Né? Então, realmente, é incrível isto, porque as pessoas acabam perdendo a chance de se tratarem. Me permita aqui, Renan, quero dar uma boa noite aqui para a irmã Bárbara, né? Saudades também, irmã Bárbara, quanto tempo não nos vemos, né? Saudades, abraço para a irmã, para o seu esposo, Deus abençoe, viu? Obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco aqui hoje. Sim. E, pastor, é até interessante também essa questão, assim, porque o que a gente vê é justamente esse negócio, essa dificuldade também que as pessoas têm de falar é justamente o medo do juízo, ainda mais se é dentro de uma igreja, as pessoas podem, infelizmente, por causa... eu faço parte do meio pentecostal, mas eu faço meia-culpa de dizer que o nosso meio, por conta até mesmo do triunfalismo das mensagens, principalmente do movimento de cura do passado, principalmente também o que agravou foi o movimento neopentecostal, com a negação do problema, a negação da realidade, para uma fuga, uma sabotagem através de decretar, não aceitar e tudo mais, faz com que se a pessoa ela fala que está com um problema, igual no meu caso, que eu também tive esse bloqueio, mas graças a Deus fui lá e falei, porque senão vai falar, a gente vai tomar nome de que não tem fé, vai tomar nome de que está endemoniado, vai tomar nome de N coisas assim, e afora que a gente fica com aquele medo. E a semana seguinte, o próximo culto? Eu falei hoje, e o próximo culto? Os irmãos vão tudo ficar assim, e o pastor vai guardar para si, ou ele vai sair espalhando para todo mundo, né? Então, é uma crise de confiança que a gente também tem. Verdade. Falta de pessoa. Por isso que eu sempre falo, que não é bom as pessoas falar para todo mundo, mas procurar alguém que elas possam confiar, que seja experimentado, conhecedor da palavra, e não basta só achar que conhece, mas tem que ver se realmente conhece, se tem caráter, se tem bons frutos, e é maduro, e é interessante, né, Renan, porque isso também leva ao isolamento, né? Sim. Porque uma pessoa que está se sentindo desta maneira na sua comunidade religiosa, seja ela de qual igreja for, né? E que ela não confia nos seus líderes religiosos, ela vai se fechar. Sim. Como é que eu vou falar que algo não está acontecendo na minha vida, sendo que eu já ouvi que isso é falta de fé? Exato. Não é? Quer dizer, então é melhor eu não falar nada, eu fico quieto, e aí vou continuar sofrendo muito mais, porque vou me isolar, vou me fechar, né? E porque eu não confio naquela comunidade. Eu não confio nas pessoas, eu não confio nos meus líderes religiosos, com medo do julgamento. Né? E, em parte, Renan, algumas lideranças, não vou dizer as nossas, mas algumas lideranças têm essa responsabilidade, né? Porque, de fato, eles colocam as coisas num patamar que joga sobre você, sobre o indivíduo, sobre o membro da igreja, esta responsabilidade e esta culpa. Né? Infelizmente é assim. Renan, estou achando maravilhoso esse negócio, está entrando aqui pessoas que eu conheço, né? Quero mandar um abraço também para a irmã Noemi Alves. Maravilha. Noemi, Deus abençoe, obrigado aqui pela presença. E olha que eu não fiz divulgação, viu, Renan? Pois é. Maravilha, assim é bom, que é espontâneo. É o seu canal que tá realmente alcançando muita gente, muito legal. Pois que bom, graças a Deus por isso. A irmã Noêmia,
ela fez parte da nossa igreja aqui durante muito tempo, depois voltou para a Bahia, enfim, hoje eu não sei nem onde ela está, creio que ela está na Bahia ainda, e então a irmã Noêmia, nós temos uma ligação muito forte aqui com a nossa igreja aqui na Irmã Ponte Noêmia, Grande. Abraço, irmã Noêmia. Irmã Noêmia, escreve aí por onde andas. É. E, pastor, é até interessante uma coisa. Agora, dentro dessa conversa, assim, a gente vai conversando, eu lembro de um detalhe assim, foi por volta de 2010. 2010. Eu era de uma outra igreja, e eu lembro que eu cheguei na igreja cedo, e aí eu fui lá para ir pro meu cantinho. E quando eu cheguei, uma irmã chegou até mim e falou assim, ó, evangelista, vem cá, você pode dar uma força aqui? Eu falei, o que foi? Aí mostrou pra mim uma jovem ali, eu nunca tinha visto ela, falou assim, ó, essa jovem aqui, ela comentou comigo de canto. Ela teve ataque, ela tem ataque epilético, ela teve um ataque aqui quase agora. E ela tava ali, de fato, ali se tremendo toda ali, meio... Enfim, tava ali triste, Sim. abatida, né? Porque aconteceu dentro da igreja, graças a Deus a igreja estava vazia. Aí eu cheguei perto dela, beleza, eu cheguei, sentei na frente dela, fiz sinal pra ela e falei assim, ó, não se preocupa, eu entendo o que você tá passando. Até ela conversou comigo depois, que quando ela disse pra mim depois, que quando eu falei isso, eu entendo o que você tá passando, criou uma conexão e ela pôde se abrir, confiar e se abrir para que contasse pra mim o que estava acontecendo. Eu lembro que teve até uma vez que a gente estava num Exato. culto, eu estava encostado na parede, ela estava comigo, a gente fez amizade. Aí, de repente, o culto, a igreja estava lotada, e de repente ela agarrou meu braço e começou a apertar com uma força violenta, porque a pessoa, quando começa a ter a crise, fica com uma força, né, os músculos se Isso. retraem. Quando ela apertou assim, começou a doer, eu já olhei pro lado, eu vi a cara dela assim, se repuxar, eu falei, ih, caramba, vai ter uma crise aqui durante o culto. É assim, ela era um pouco mais alta do que eu. No que aconteceu isso daí, ela, bum, desmaiou, ela despencou pra frente. Eu catei ela pela cintura e, como eu tenho 1,5 m só, né, e franzino do jeito que eu sou, eu fui tentar segurar do jeito que foi. Do jeito que eu catei ela, eu fui pro chão junto. Ela caiu, eu fui junto. Não aguentei, fui Imagine. junto. Nossa. Os obreiros vieram tudo pra cima, começaram, sai em nome de Jesus, tá amarrado, sai em nome de... Aí eu comecei a falar, sai de cima, deixa ela respirar, não é demônio, é crise, sai de cima. Me ajuda a levar ela lá pra sala do pastor. Me levaram lá, levaram até a sala do pastor, ela ficou um tempinho, ela se recuperou, aí eu cometi a burrice de dar a mão pra ela, dar a mão pra ficar segurando. No que eu tô com a mão segurando a Nossa, mão dela, seguro. ela apertou porque começou a ter outra crise. Agora imagina a minha mãozinha pequenininha do jeito que ela apertando com uma força violenta. Aí ela fazendo cara ali de dor e eu fazendo cara de dor daqui, né? Porque tava doendo. Eram dois sofrendo. Demais. Mas assim, hoje faz tempo que eu não a vejo, né? Até perdi o contato, né? Mas ela, até então, ela estava se tratando e tudo mais. Mas aí percebe realmente como é importante a igreja ter ministros que sejam preparados, até para que o povo possa saber identificar dentro da igreja quando uma pessoa está precisando disso e até a pessoa tenha a liberdade de poder falar. Justamente. Perfeitamente. Você fez a leitura correta. Né? E isto requer essa sensibilidade e mais, né, Renan? Além da sensibilidade, o conhecimento adequado, teológico, bíblico, né? Para identificar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Sim. Né? Eu acho que, inclusive, nós tivemos assim, um período mais crítico até, eu creio que hoje isso está um pouquinho menos, né? Hoje a incidência é menor, a não ser em alguns grupos mais específicos, mas realmente precisa desse conhecimento teológico bíblico e precisa dessa sensibilidade de entender que a pessoa naquele instante, ela está precisando de ajuda médica. Sim. Ela precisa de compreensão. Ela precisa que alguém chame o resgate. Sim. Né? E não que alguém queira expulsar um demônio que, na verdade, o demônio vai estar por perto dando risada. Ele fala, o que eu estou fazendo? Estou fazendo nada. Pois é. Ele vai estar se divertindo, né? Sim, verdade. Agora, pastor, até para a gente caminhar também assim, tem esse ponto que realmente ele só esse ponto que a gente está tratando aqui já daria só uma live inteira assim e seria ótimo. Mas assim, também eu vejo um fenômeno assim muito interessante hoje em dia, que é justamente pessoas migrando de igrejas
locais, igrejas nos bairros e tudo mais, para mega igrejas, igrejas grandes, grandes comunidades, assim, galpões. E eles buscam essas Uhum. igrejas e a desculpa que eles sempre dão é sempre a mesma. Eu vou para essas igrejas porque lá eu não preciso conversar com ninguém. Lá ninguém precisa saber da minha vida, lá eu não preciso falar com ninguém. Lá eu só vou, adoro a Deus e terminou, vou embora e ninguém vem atrapalhar minha vida nem nada. Isso também é individualismo, não é? Não tenha dúvida, né? Não que estas igrejas Sim, elas cultivem isto, né? sim, Muito pelo contrário. Conheço algumas igrejas assim grandes, né, em termos de número de membros, que fazem um trabalho, inclusive assistencial, a sua membresia, com muitos cuidados, com sim, pastores para as mais diferentes necessidades, faixas etárias, sim, enfim, que é para buscar dar a assistência adequada para os irmãos, para as irmãs, para as pessoas que são membros daquela igreja. Entretanto, é, há sim pessoas que vão para grupos numerosos justamente para se esconderem. sim. Alguns de maneira consciente, do Uhum, jeito que você falou, e outros de maneira inconsciente. Então, elas não, se você perguntar, elas não vão dizer isso, não vão sim, sequer admitir isto, sim, mas elas acabam realmente encontrando ali como se fosse uma capa de proteção. Porque se você está numa comunidade menor, fatalmente as pessoas vão falar com você, ou pelo menos se espera, né, que sim. fale com você. Claro, Você vai ser, porque nem sempre isso acontece, né? verdade. Você vai ser convidado a trabalhar numa área, noutra área e tal. Irmão, você não quer ajudar nisso, não quer ajudar naquilo e tal, você não quer. Você acaba sendo alvo, principalmente quando se descobre que você tem determinados talentos que podem ser empregados naquele lugar ali. Sim, Então, essas pessoas, às vezes, até por uma questão emocional, por problemas de aceitação, ou de rejeição, ou enfim, não seja lá por que for, às vezes buscam refúgio. E aí volto a dizer, alguns de maneira consciente, sim, outros de maneira inconsciente, mas acabam buscando aquele grupo, porque assim, elas estão isoladas no meio daquela multidão. Entram, prestam o seu culto e saem e vão embora, sim. né? Uhum, Afinal de contas, no meio de algumas centenas e às vezes até milhares de pessoas, não vai ser notada, a não ser pelas pessoas ali muito próximas. sim, Mas se você não tem pessoas conhecidas que são próximas a você, você acaba obtendo, o indivíduo acaba obtendo este isolamento que ele procura, né? sim. E isto é um problema, né? É uma dificuldade realmente muito grande. É, Renan, hoje eu estou assim, né? Eu tenho que saudar mais uma pessoa Fica à que mora em vontade. Atibaia, Rose Fiskuski. Sim. A Rose, o Gerson, eles moram em Atibaia, moraram aqui em Guarulhos durante muito tempo, hoje moram em Atibaia. Rose, obrigado aí, você acabou de entrar na nossa live aqui. Eu estou aqui participando como convidado do irmão Renan, figura maravilhosa que Deus colocou no meu caminho, e ele tem se Amém. arriscado a me convidar para esses momentos aqui, né? Obrigado, Rose. Então, Renan, essas pessoas acabam encontrando nesses grupos que são mais numerosos esta oportunidade de se manterem incógnitas, como se isso fosse possível, né? Sim. Mas elas vão acabar fazendo isso de fato. Uhum, É a busca da satisfação da sua própria necessidade de ficarem isoladas. Que volto a dizer, tem componentes emocionais que levam a pessoa a isto, componentes que empurram a pessoa para o isolamento, para o individualismo, e isso realmente precisa ser olhado com carinho, olhado com cuidado, porque assim, por que o indivíduo quer isso? sim. Por que a pessoa quer isso? Há comunidades religiosas que isolam as pessoas. Não é? Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, puxa, eu fui na igreja tal, igreja, digamos assim, de um padrão médio para pequeno, né? Sim. Ah, eu fui na igreja tal, e do jeito que eu entrei, eu saí. Hum, Ninguém falou sim. comigo, Uhum, sim. né?
parece que eu nem estive lá. Ninguém me deu uma boa noite, ninguém me cumprimentou, etc e tal. Essa pessoa, ela está buscando esse relacionamento. Sim. Mas, às vezes, há outras pessoas que elas não estão buscando esse relacionamento. Então, essa pessoa tem dificuldades emocionais, essa pessoa tem problemas, a gente poderia até dizer, do ponto de vista espiritual também, e aí elas procuram esse refúgio, que na verdade é uma fuga. Claro. Então ela foge, engraçado isso, né? Sim. Para ficar sozinho, foge para o meio da multidão, Verdade. por mais contraditório que seja. Eu quero ficar só. Sim. Mas veja como o indivíduo é traído pela mente. Sim. Eu quero ficar sozinho. Eu quero cultivar a minha individualidade. E para onde o indivíduo vai? Para o meio do No meio da povo. multidão. Uhum. Ué, Sim. não é? É contraditório isto. Mas isso mostra realmente que há uma confusão na mente desta pessoa que ela não compreende com exatidão o que sente, qual é a sua necessidade, o que ela precisa, até para que ela busque, seja em alguém, ou se ela quiser buscar respostas sozinha com Deus, ela vai ter essas respostas. Abrir a sua Bíblia, conversar com Deus, falar francamente com Deus, e aí ela precisa reconhecer: Deus, olha, eu tenho dificuldade de me relacionar, eu até gosto de ficar sozinho, mas percebo que isso não faz bem. Sim. E se abrir com Deus, não é? Então, seja qual for a via que a pessoa usar e que Deus usar para chegar nesta pessoa, seja de maneira sobrenatural com o indivíduo sozinho, ou Deus usando pastores, amigos, conselheiros, que possam ajudá-las a mudar essa trajetória, né? Sim. E saírem do individualismo. Infelizmente, essa é uma realidade que você acabou de mostrar, de pessoas que acabam buscando esse tipo de refúgio. Agora é interessante também, pastor, uma coisa. Será que também essa questão da pessoa se esconder, se isolar no meio da multidão, também não seria também, e eu falo isso já, né, tendo uma opinião também sobre isso, porque assim, não seria uma falta de preparo também de muitas igrejas grandes no que diz respeito ao discipulado e ao acompanhamento das pessoas? Por que eu digo isso? Porque assim, tem muitas igrejas grandes que, claro, o crescimento numérico, que ao mesmo tempo é uma bênção, mas às vezes pode conspirar contra, porque cresce tanto a igreja que você não tem estrutura e nem, não tem preparo, pessoas preparadas, às vezes você não consegue preparar pessoas, ou às vezes o líder ele é centralizador e vaidoso, porque está crescendo, então o nome do líder cresce. Né? E aí Sim. ele não coloca. Eu lembro que eu fui de uma igreja, a qual tinha bastante gente, tinha uns 900 membros mais ou menos, né? Por culto, é um número expressivo. E Sem dúvida. eu fazia parte do corpo pastoral da igreja, né? Até eu cheguei pro líder e falei assim, ó, ô fulano, por que o senhor não faz assim, ó? Porque quando termina o culto, fica uma multidão assim te cercando pro senhor orar e tudo mais. Porque tem aqui os obreiros, pastores, presbíteros. Delega, passa para eles, faz um curso para eles assim para ensinar como ministrar e tudo mais. E assim, quando terminar, o senhor terminou o culto, o senhor terminou de pregar, tá cansado, vai para sua sala, vai descansar e depois deixa eles aqui atendendo e orando pelas pessoas. E se for um caso grave, passa para o senhor. Pergunto, ele fez isso? Acatou? Não, porque se sente, né? Se sente querido, amado, ameaçado. Exato. Então assim, esse tipo de situação não favorece as pessoas saber, eu vou ali para aquela igreja ali porque é mais fácil eu me liquefazer no meio da massa, ou seja, eu me torno mais um entre eles e a gente fica tão assim, misturado, tão amalgamado que não tem comunidade. O que tem é a massificação, uma liquefação, a pessoa se dissolve e não existe indivíduos. Sim. Existem Sim. uma massa só? Uma massa. Sim. Né? É um fato. Né? E as igrejas que crescem de maneira, vamos colocar assim, de maneira gradual e alicerçada na palavra, porque assim, quem dá o crescimento é Deus. Sim. Né? É Deus. Deus capacita, né, os líderes, a liderança da igreja para fazer o trabalho de evangelização e de expansão do reino, mas quem dá o crescimento é Deus. Né?
E aí o que acontece? O líder ou os líderes destas igrejas, eles precisam ter este olhar. Porque isto, Renan, isto é o apacentar. Sim. Uhum. O pastor, né, com a ideia do pastor de ovelhas, o pastor é aquele que ele precisa ter o alcance necessário para que ele possa olhar o seu rebanho e não perder ninguém. Sim. Né? Aquela ovelha que se desgarra e que ele vai atrás, ele deixa aquele grupo, aquelas 99 em segurança. Sim. E vai atrás daquela que se desgarrou. Sim. Mas ele só consegue ver isso quando o olhar dele tem este alcance. Sim. Em se tratando de um rebanho espiritual, no caso dos membros da igreja, a liderança pastoral precisa ter este olhar, perder o medo de ser ameaçado, por exemplo, né? E tratar, de fato, as pessoas como ovelhas que precisam ser cuidadas. E aí, como você falou, treinamento de obreiros, treinamento de diáconos, treinamento de o agregar de outros pastores que possam auxiliá-lo nesta busca destas pessoas para que elas se sintam acolhidas. Sim. Palavrinha tão importante, né? Se sintam acolhidas. Essa palavrinha é tão importante que hoje ela é usada inclusive nas nossas escolas, né? A escola de tempo integral, né, que eu participo aqui, no começo do ano, do semestre, é feito um acolhimento dos alunos. Para que isso? Olha, estamos aqui para te receber. Sim. Então, na igreja não é diferente. E muitas vezes, uma igreja de médio para grande porte, o pastor não dá conta sozinho. Ele precisa, de fato, dividir isto com a sua liderança, com outros pastores que trabalhem com ele neste ministério, para que eles tenham este alcance. Né? E aí você tem pastor que cuidam de famílias, pastor que cuidam de jovens, pastor que cuidam, sei lá, de idosos, pastores para a área social, pastores para isso, enfim, de acordo com a necessidade e o tamanho desta igreja, para que estas pessoas, elas inclusive se sintam à vontade para não se isolarem, porque sabem que estão sendo cuidadas. Né? Sabem que tem alguém que está ali e olhando por elas e com as mãos estendidas. Né? Então, veja, de fato, infelizmente, há líderes que, às vezes, eles precisam ser discipulados nesse sentido. Né? Porque senão eles não conseguem fazer um treinamento com a sua própria liderança, para que esta liderança seja uma liderança capaz de auxiliá-lo nesta tarefa que é gigante. Porque, convenhamos, né, numa igreja de médio para grande porte, até uma igreja pequena, já é difícil. Sim. É muito complicado. Porque, assim, olha só como são as coisas. Pastor, ele é pregador, ele é motorista de ambulância, porque o membro liga para a casa dele, nota que está doente, pastor, eu preciso ir no médico. Sim. Veja, muitas vezes, ele é motorista de entrega, ele ajuda no transporte quando a pessoa está mudando de casa. Ou seja, gente, onde é que nós estamos? Né? E aí, se o membro liga assim para a casa dele, e aí a esposa fala assim, olha, ele está orando. Poxa, mas o pastor não faz nada? Sim. Está orando? Sim. Não é? Quer dizer, eu liguei lá, mas o pastor não pôde me atender porque ele estava sem fazer nada, então ele estava orando. Ele estava fazendo a coisa básica e necessária, sabe? Ele vai cuidar desse rebanho como orando. Sim. Ele tem que ir atrás, ele tem que cuidar, ele vai visitar, enfim. Né, isso dentro do ministério de cada pastor, cada um deles sabe como conduzir cada uma dessas necessidades. Mas se ele não dedicar tempo para a oração e para o cuidado dele próprio, como é que ele vai cuidar dos outros? Verdade. Não vai conseguir, né? Sim. Realmente. Sim. E então,
a gente pode dizer também assim que uma cultura de comunhão, não só ela é necessária dentro de uma igreja, independente de qual seja o porte dela, mas essa cultura de comunhão assim da igreja, ela pode ser fator de cura para essa geração de doentes emocionais, dentro ou fora de igreja? Olha, eu acredito que sim, viu, Renan? É, parando para pensar que é um grupo saudável, Sim, né? Porque nem todo grupo é saudável. claro. Infelizmente, há pessoas que não estão prontas para acolher. Uhum, Elas sim, precisam ser acolhidas. Mas partindo do princípio que esta comunidade é uma comunidade de atenção, de cuidado mútuo, de compreensão, de amor, não tenha dúvida de que isso se torna uma comunidade terapêutica. sim. Porque você chega ali e você se sente amparado, você se sente cuidado, você sente que as pessoas estão ali com os seus braços prontos para te receber. Sim. Não são pessoas que estão ali para apontar o seu erro, para apontar o seu pecado, para apontar o que você fez ou deixou de fazer. Mas são pessoas que estão ali para assim, olha, irmão, estamos juntos, hein? Estou orando por você. Olha, meu irmão, precisa de alguma coisa? Conte comigo. Né? E aí você começa a perceber, fala assim, peraí, eu venho de algum lugar com a minha cabeça cheia de coisas, cheia de dúvidas, e aí de repente eu chego aqui e há esse calor que me envolve. Porque estas pessoas elas se deixam levar e conduzir pelo Espírito Santo, que aquece aquele ambiente, e aí quem chega e é recebido por este afeto, por este calor. Então esta é uma comunidade que de fato se torna terapêutica. Sim. Pode até não resolver por completo, mas olha, ajuda muito, muito. Porque a pessoa se sente ali amparada. Uhum. E olha, isso deveria ser uma regra. Sim. Deveria ser uma regra nas nossas igrejas. Né? E creio que a maioria é assim, mas infelizmente algumas pessoas, enfim, as nossas igrejas são compostas de gente, né? E gente é gente em qualquer lugar, ainda que sejam salvos, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, mas gente é gente. Né? E às vezes você está numa comunidade que tem muita gente doente precisando ser tratada. Verdade. Tem isso também. Mas quando você chega ali e aí você sente este acolhimento, puxa, isso realmente é terapêutico. É você entender que o problema do outro, é como eu costumo dizer, o problema do outro é um campo missionário para mim, né? Aham, Eu lembro até, teve uma vez uma pregação que eu ouvi alguns anos atrás do pastor Ricardo Gondim. Ele dizia, né, ele dizia que ele pregava sobre a cura da sogra de Pedro. Febre alta, conforme Lucas diz, até ele mesmo falou assim, pô, mas febre alta qualquer um poderia dizer, febre alta você cura com paracetamol, com remédio, dá um remédio aí, deixa ela descansar. Aí falou, mas aquele problema poderia ser pequeno para nós, mas aquele problema, diz o texto, que impedia ela de servir. Porque quando Jesus curou, ela já se levantou e foi servindo. E às vezes acontece, tanto que, ó, depois que eu ouvi essa mensagem, nunca mais. Às vezes o pessoal fala, não, eu tô sofrendo aqui, não, mas é bobagem. Não, eu sempre falo, não, mas se tá te afetando, é sério. Então compartilha. Sim. Né? Porque às vezes nós podemos olhar pro problema do outro como pequeno, e às vezes pode até ser mesmo, mas às vezes está impedindo aquela pessoa de ser ela mesma e de servir. Isso. Então é algo sério. Sim. É o que eu falei agora há pouco, Renan, de não desvalorizar a dor do outro. Sim, sim. A dor que o outro sente tem a dimensão que o outro está mostrando. Sim. E não tem parâmetros de comparação. Poxa, mas fulano passou por uma situação semelhante, por uma situação igual, e não sofreu tudo isso. Por que você está passando? Gente, não, aquela dor é daquela pessoa. Sim. Não dá para a gente diminuir a dor. Exatamente, não dá para a gente diminuir, não dá para a gente comparar a dor dessa pessoa com a dor de outra pessoa, diminuindo a dor dela, porque a dor que ela sente é a dor que está realmente lhe incomodando e lhe impedindo de servir ao Senhor.
É Sim. bem por aí mesmo. E agora passou para a gente caminhar para o final também. Como é que Sim. dá para a gente algumas pistas, pastor, dentro da sua experiência como pastor, psicólogo, enfim, como ser humano também? Como é que uma igreja ela pode se tornar mais cristã e menos individualista? Vamos admitir que hoje em dia existem muitas igrejas individualistas. Então, como é que a gente pode Aham. fazer esse retorno mais cristã e menos individualista? Olha, Não, essa é uma pergunta bem interessante, é, Renan, porque, é, de fato, né, primeiro é preciso, aquela igreja específica, ela precisa fazer este exercício de autoconhecimento. sim, Eu, igreja, eu estou trabalhando olhando só para mim, ou eu estou trabalhando olhando para um conjunto de igrejas, sim, para um grupo de igrejas, né? Então, você está lá no Ministério X, uhum, e esse Ministério X, ele tem lá 50 congregações, ele tem tantas igrejas que servem dentro daquele ministério. Ora, dentro deste ministério, cada igreja ela precisa estar interligada uma à outra de tal maneira que ela se torne que isso se torne uma cooperação. sim, Se não se tornar uma cooperação entre elas, vira voo solo. sim, E quando vira voo solo, pode acontecer duas coisas. Uma é esta igreja, ela definhar, sim, porque ela vai se isolar e ela não vai ter também o apoio necessário das demais. uhum, Ou ela, de repente, ela se desgarra deste grupo para criar um outro grupo. Né? Então, a primeira coisa que eu acredito uhum, a liderança local, ela precisa fazer essa autocrítica. Como que nós estamos caminhando? sim, Né? Nós estamos sendo muito individualistas? Será que nós estamos olhando só para o nosso quintalzinho aqui? Né? Como é que nós estamos na cooperação com as igrejas irmãs? Como é que nós estamos na cooperação com as demais igrejas das demais denominações? Né? sim, E fazendo isso, buscar no Senhor a orientação necessária para que o Espírito Santo capacite. Então, no primeiro momento, é essa busca dessa compreensão. A segunda dica, né, que me ocorre é, uma vez que identifica esta necessidade, procura essa cura. Antes de eu ser bênção na vida dos outros, eu preciso ser um canal que esteja livre para que outras pessoas sejam abençoadas através de mim. Se Deus quer me usar para abençoar outras pessoas, eu preciso estar pronto para isso. Para tanto, eu preciso estar diante de Deus de maneira tal que eu possa realmente ser este canal da bênção de Deus. Então é preciso que olhe para isso. E aí também olhar pequenas questões práticas, né? Como é que as pessoas estão lidando aqui na igreja? Que tipo de reclamação existe? Que tipo de reivindicação existe? Essas reivindicações procedem, não procedem? Porque às vezes um determinado irmão, irmã, ela faz uma reclamação, né? Muito mais por conta da sua necessidade do que da realidade em que ela vive. Então, isso também é um outro problema. Mas a igreja, ela precisa estar alerta com referência a isto, para que ela possa, de fato, buscar esta cooperação entre ela e as demais, para que estas pessoas possam, de fato, serem beneficiadas. Olha aí, mandando um abraço para o Lucas Alete, grande irmão. Obrigado, Lucas. Lucas está dizendo aqui, ó, precisamos primeiro ser ávidos discípulos de Jesus. Valeu, sim, Lucas. Obrigado, viu? É isso aí, Renan. sim, maravilha, pastor. Pastor, olha, vamos caminhar aqui para o final aqui. Eu agradeço novamente demais assim a sua participação e, evidentemente, como eu já falei da última vez, se o senhor permitir, aceitar, semana que vem a gente retoma com um outro assunto, gravitando em torno dessas questões assim, para a gente trabalhar. A gente vai, durante a semana eu vou te passando um outro tema para a gente poder trabalhar junto. Beleza, quando você quiser, é só me chamar. Vai ser um prazer Maravilha. estar com você novamente, tá bom? Maravilha, pastor. Se você me permite, Por Renan, favor.
eu queria deixar só dois versículos, né? Por favor. 1 Coríntios 13, tão conhecido, Sim. né? Tão conhecido, mas em se falando aí de isolamento, de individualismo, os versos 4 e 5 do capítulo 13 de 1 Coríntios, que diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca, e olha aqui a questão do individualismo, não busca os seus interesses. Perfeito. Não se irrita, não suspeita mal. Então, realmente, o individualismo precisa ser combatido, né? Porque senão a gente vai estar buscando somente os nossos próprios interesses. Verdade. Maravilha, pastor. Muito obrigado de novo. Que Deus abençoe o seu final de noite. Valeu, aí, Renan. o restante da semana. Olha, eu aqui agradeço. Muito, muito bom estar nesse período aqui, batendo esse papo tão gostoso, né? Verdade. E agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né? É interessante porque elas estão acompanhando ao vivo agora, né? Sendo que você ainda vai postar isso depois no YouTube. Sim, é verdade. Mas tem aí uma galerinha que está nos acompanhando, alguns irmãos, alguns conhecidos meus que nos acompanharam durante esse momento aqui. A todos aí, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E a você, Renan, em especial, Amém. que Deus continue te capacitando para buscar sempre este espaço da transmissão da verdade ou das verdades divinas. Deus te abençoe. Amém, pastor. Amém. Igualmente, pastor. Muito obrigado por tudo. Até a semana que vem. A gente vai se falando durante a semana. Valeu, Renan. Grande abraço para você. Boa noite, pastor. Amém.